túneis se convergem, tem as câmaras de giro, onde o bicho fazia a volta, podendo chegar a 2, 3 metros, fazendo grandes salões. Olha só. Raramente elas passam de centenas de metros, Certo. e encontramos uma em Minas Gerais agora com 300 metros de comprimento. Então, talvez vários organismos vivendo na mesma toca. Na mesma toca. Porque o volume de sedimento para ser removido era muito grande. Realmente, para 300 metros 300 metros de comprimento. Mas geralmente eles vão numa questão mais vertical ou eles têm uma hora que eles fazem? É uma arquitetura bem complexa. Não tem um padrão. Hoje em dia, um tatu, ele tem a toca que ele entra e sai. Tem uma toca que é o lixo, o rejeito, dejetos, ele põe um pedaço para lixo. Tem uma saída no meio do mato, onde ele não usa, que é uma fuga. Se um predador entrar para um lado, ele sai pela outra. E tem uma saída de respiro. Então, no mínimo, 4 saídas. Nós temos encontrado tocas com 6, 7 saídas. E todas interligadas, né, em salões. Uma galeria passando por debaixo da outra. Vários andares. Essa de 300 metros tinham vários andares. Puxa, que de tamanho. Uma só entrada. Uma só entrada, mas vários andares dentro. Então, uma arquitetura bem complexa. Então é muito parecida que está falando com os tatus atuais. Atuais. Levando em relação às proporções. Não, sim, dependendo disso, mas a questão de arquitetura é muito parecido. muito parecido. Um tatu atual, ele cava no solo. Então ele usa as raízes como estrutura. Um tatu gigante cava na rocha. Então isso é uma coisa muito interessante, é bioerosão continental. Ele cava na rocha e não no solo. É uma rocha alterada, claro. Mas é rocha, então ele cava em basalto, cava em granito, arenito. Então ele cava na rocha. O esforço que esse animal deve ter tido fica expresso nas paredes. Então você vê as marcas de garras na parede e pela distância entre os dedos, é um tatu, né? Então ele tem carapaças, ele arrasta o corpo da parede, fazendo marcas de polimento, superfície de polimento, e você vê nitidamente os risquinhos, pelo tamanho dos risquinhos, esses sulcos. Você sabe o tamanho das placas, pelo tamanho da placa a gente pode relacionar qual o tamanho, qual a espécie de tatu gigante que fez essas marcas. Puxa vida, então realmente essas tocas são, na verdade, grandes bibliotecas, vamos colocar assim para o telespectador entender melhor. Então, através das marcas, do que você encontra nela, você consegue até estimar o tamanho do animal, que tipo de animal, como ele fez a construção dessas tocas. Então, realmente é um reservatório de informações, né, Francisco? Então, isso é muito importante, até preservar. Né? Vocês têm essa questão, Francisco, vocês têm dentro desse projeto, tem a questão da preservação das tocas, da educação ambiental, existe já um programa assim dentro do Brasil e nos estados que elas ocorrem? Existe o projeto Paleotocas, que é sediado no Rio Grande do Sul, então tem um site que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, /paleotocas.com.br, né? E recentemente saiu na revista Ciência Hoje uma reportagem, uma reportagem para crianças, né? Divulgando a educação ambiental, tentando criar toda uma mídia para tentar preservar esse material. Eu vou até, Paul, eu sei que eu vou te pegar desprevenido aí, Paul, mas você pode você pode puxar aqui para ver a edição, foi agora em maio, né? Edição de maio da Ciência Hoje, né? Então mostrando aqui a questão da educação ambiental, né, das paleotocas, tá conseguindo ver aqui? Então tá aí, ó, um desenho aí mais ou menos como o Francisco falou, né, das tocas, aqui dentro tá... tá vendo aqui, ó, legal aqui, ó. Dá para puxar aqui, pô, ó aqui o pessoal aqui na toca. Pode mostrar aqui os animais aqui, pô, aqui ó, preguiça, tatu. Olha só, que interessante. E vocês têm, agora eu vou passar para lá de novo, pô, vocês têm uma ideia de quantas crianças já foram atingidas? Vocês têm assim um projeto que vai para as escolas, ou as crianças podem visitar essas tocas? Como é que funciona? As tocas são, assim como as cavernas, elas são meio... o risco de desabamento, inundação, intoxicação por fungos, asfixia por falta de oxigênio. Então é relativamente complicado entrar numa toca. Certo. Nós forramos o chão com plástico, né? Colocamos um gerador e um exaustor na saída, levando um tubo de ar lá para dentro, desenrola, para poder respirar aquele ar. Usamos máscara normalmente, por causa da contaminação por fungos, né? Certo. Então não é aconselhável ninguém entrar numa paleotoca. Lógico, olhar pela rua, colocar a cabeça, não tem problema nenhum. Mas entrar é meio arriscado. Às vezes até o risco de desabamento dela vocês mesmos, está lá há milhares de anos, milhões de anos. Não vai cair agora. Mas vai. Mas existe uma possibilidade.
probabilidade existe, né? Então é um trabalho bem minucioso e complicado. E bem complicado. Eu vi ali que tinha até uns espacinhos que são mais apertados. Sem dúvida. Eu acabei de chegar de 10 dias do campo, as câmaras de giro, onde o animal se vira, tinham 3 metros de altura, então é relativamente grande, né? Mas uma das passagens de comunicação tinha 35 centímetros. Então, a minha cabeça não passava, eu tinha que virar de lado para entrar nesse conduto, porque já estava semi-soterrado, abandonado há muitos milhares de anos, né? Semi-soterrado, com 35 centímetros. Abria num salão de mais de 3 metros, todo revestido por as marcas de garras. Sim. Olha só, né? E é o pessoal entender, às vezes, porque fala, pô, paleotoque, então tem centenas de metros, né? 1 ou 2 metros de diâmetro, o que é que seja. Então, tem alguns momentos que realmente o trabalho fica um pouco mais complicado, né? E tem todos esses cuidados com a questão de fungo, com a questão de saúde, na própria porque você está debaixo da terra. Né? E geralmente, a equipe, quantas pessoas são para fazer esse mapeamento? Pelo menos 4, 5 pessoas. De 4, 5 pessoas. Porque também se for muita gente... Sim, é que nós medimos a largura, a altura, o rumo e a elevação, então para ter uma visão de metro em metro. Então, e uma fotografia com grande angular. Então, como a gente vai avançando para dentro da toca, a largura e a altura eu calibro pela foto. Eu tenho então o desenho e pela bússola o rumo e pelo nível a elevação. Eu posso então criar um desenho 3D dessa toca por dentro, recriando ela. Né? Ao longo desses metros, as fotos da lateral com as marcas. A partir desse primeiro levantamento, a gente volta com o silicone líquido, catalisa o silicone, ele é líquido, né? Você pinta a parede. Depois, com o espuma de poliuretano, a gente deixa essa estrutura rígida e tira o molde rígido todo de silicone e fazemos réplicas em gesso. Essas réplicas a gente pode depositar em escolas, universidades. Então, em vários locais a gente depositamos as réplicas, né, para divulgar esse material e tentar preservar. Um material didático. Sem dúvida. Francisco? E aí uma pergunta, por exemplo, aqui você dá aula aqui na Unesp, né, em São Vicente, existe já algum material didático? Você tem algum projeto com as escolas daqui? Ainda não. Ainda não, mas é claro que o projeto Paleotocas existe ainda a possibilidade de você estar trabalhando aqui, né? Com certeza, com certeza. E até não só, claro, em São Vicente, que a Unesp está lá, mas de repente aí nas se alguma escola tiver interesse, então não, é até bom gratuitamente eu posso dar uma palestra, isso é, divulgar esse conhecimento na comunidade para tentar preservar esse material. As tocas assim, já são conhecidas há muito tempo, mas eram feitas por índio, ou por curupira, ou jesuítas, sempre alguém da mitologia, a cobra grande, cada grupo tinha sua mitologia própria para explicar o que é aquele buraco na parede. Às vezes eram os porcos do mato, porco do mato que tinha feito, cada população tinha uma ideia. Hoje a gente está tentando resgatar essas informações, então alguém tendo acesso às paleotocas consegue identificar e repassar esse conhecimento para a gente. Olha, que interessante. Infelizmente nosso tempo está acabando, mas olha, fica aqui depois as pessoas que se interessarem, né, você pode falar de repente o seu e-mail ou até mesmo acessando o site acessando o site da Unesp. Né, da Unesp, então para de repente entrar em contato com você aquelas escolas que de repente queiram que você vá até lá, fazer uma palestra, para falar um pouco mais das paleotocas para as crianças aqui, para os jovens da nossa região. Sim. Tá? Então aí, se também alguém quiser, entre em contato comigo que a gente repassa aí o seu contato. Eu agradeço o convite. Para divulgar esse trabalho que eu acho que é muito interessante na questão da preservação do meio ambiente, da preservação, claro, dos registros fósseis desses animais. Então, professor, assim, agradeço realmente a sua vinda ao nosso programa e, claro, se tiver alguma novidade, você volta aqui para nos contar. Eu agradeço o convite e a oportunidade de poder divulgar, então, essas paleotocas da megafauna brasileira, que é um importante contexto dentro do Brasil, só com parênteses rápidos, né? A megafauna, o bicho preguiça gigante, é o maior mamífero da Terra. Muito maior que o elefante, muito maior que... E pouca gente conhece isso. Perfeito. Algumas dessas faunas, né, são pouco divulgadas no Brasil. Então, agradeço novamente a oportunidade de divulgar a megafauna. Eu que agradeço, Francisco. Isso aí, pessoal. Deixo aqui meu grande abraço e até a próxima semana com mais um ArqueoNews.